Meu nome é Sabrina Matias, eu sou psicóloga, eu estou aqui em nome do grupo a pedido do grupo da Rafaela Cyber, para falar para vocês, alunos do Godofredo Schneider, sobre o movimento Setembro Amarelo. O movimento Setembro Amarelo, ele veio a partir de 2015 aqui no Brasil para chamar a atenção da causa do suicídio, para prevenção ao suicídio. Porque hoje o suicídio é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 25 anos, ficando atrás somente para acidente de trânsito. Então tem crescido muito a questão do suicídio, só que infelizmente é um tabu muito grande. Não se fala de suicídio, já começando já pela imprensa, porque existe um acordo para que não se noticie as causas, né, os suicídios que as pessoas cometidos. Então fica muito ali no silêncio, as pessoas não ouvem, fica muito distante. Então, a partir do momento em que começou esse movimento, onde monumentos vão ser pintados de amarelo, iluminados de amarelo, pessoas usando fitinhas amarelas, camisas amarelas, pessoas falando sobre isso, para trazer à evidência essa questão do suicídio, que ele está acontecendo sim, que não é uma coisa silenciosa, não é uma coisa que está à parte, não, ele está acometendo os jovens e os jovens estão morrendo. Uma pessoa a cada 40 segundos estão morrendo no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela emitiu uma pesquisa constatando-se isso, que a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo. Então, só da gente estar falando aqui agora, quantas pessoas já não morreram? Isso é uma epidemia, é para ser tratado como uma epidemia mundial, como algo realmente extremamente sério. E as pessoas que vêm a cometer o suicídio, na verdade, elas não querem acabar com a própria vida, elas estão buscando acabar com o sofrimento dela, um sofrimento que é tão grande que elas preferem deixar de viver. Tamanho é esse sofrimento, elas não aguentam mais conviver com esse sofrimento. E muitas das causas do suicídio é porque existe, como eu falei, existe esse tabu, as pessoas não falam. Então, muito do que poderia ser conversado, falado, olha, eu tenho vontade de me matar, eu tenho vontade de morrer. Uma mãe que pergunta para um filho, você já passou na sua cabeça uma vontade de se matar? Eu duvido que muitas mães já possam, poucas mães devem ter perguntado isso para os seus filhos. No dia que eu me deparei com isso, eu tomei um choque. Eu falei, gente, eu nunca perguntei para minha filha nem para o meu filho se alguma vez passou na cabeça deles a possibilidade de atentar contra a própria vida. Então, assim, essa prevenção, ela vai muito de um encontro de se falar, de se expressar, de trazer as suas questões, de trazer os seus sofrimentos, de poder realmente falar. E começa já dentro da sua própria casa, com a própria mãe, o próprio pai, perguntando para o filho, ver um filho com uma tristeza, com sintomas de uma tristeza profunda, uma apatia, irritabilidade. Isso tudo são sintomas que pode vir a cometer um suicídio. Então, é muito sério essa questão desse silêncio, né? Desse não falar, dessa coisa assim, principalmente hoje em dia nas redes sociais, onde todo mundo tem que parecer que vive uma vida plena, uma vida de felicidade. Então, uma pessoa que está acometida por sentimentos, por sofrimentos, ela olha aquilo ali, ela olha para uma rede social e ela fala assim, meu Deus, a sensação é que só eu sofro no mundo, só eu sofro, que o mundo tá feliz e eu tô triste. E aí o que ela faz? Aí ela se retira ainda mais. E com isso também vem a sensação de que ela nunca vai conseguir resolver os problemas dela. Então cria-se monstros dentro da cabeça dela, e esses monstros, eles são alimentados pelo silêncio. É como se você estivesse dentro da sua casa numa noite, de repente você está tudo apagado e de repente você escuta um barulho.
E aí, ao invés de você ir lá e olhar o que é que fez aquele barulho, você começa a deixar a sua imaginação criar um monte de coisas que poderiam ser esse barulho. Assim como monstros, demônios, bichos, ladrões, o que for. Ao invés de você ir lá enfrentar e olhar o que está ali. Então você fica naquele estado muito longo de sofrimento e muitas vezes pessoas não aguentam e vão e tiram a própria vida, ao invés de ir lá e ver atrás da cortina o que fez aquele barulho. Isso significa que são pessoas fracas? De forma nenhuma. De forma nenhuma. São pessoas que estão doentes, muitas vezes não chegam a ter a patologia de uma depressão, a patologia de uma doença. É simplesmente um período extremo, longo de sofrimento, onde ela teve que suportar, e aí chega ao ponto dela não suportar mais e aí ela prefere dar cabo da própria vida, com vergonha muitas vezes de falar que está sofrendo. Então a gente precisa olhar para o lado, olhar para os dois lados, olhar para dentro de si mesma e ver se você não está passando por essa situação ou o seu próximo está passando por essa situação, e assim você poder estender a mão e dar o ombro e falar: o que está acontecendo? Fala para mim e eu te compreendo. Acolha esse sofrimento, acolha tanto o sofrimento do outro quanto o seu sofrimento. Permita-se sofrer, não tem problema você sofrer, todo mundo sofre, então permita-se sofrer, se dê ao direito de sofrer. E uma das coisas que eu percebo também hoje como uma das causas de sofrimento de jovem que eu quero trazer aqui para vocês é a situação da autoestima. O que acontece? Segundo o Abraham Maslow, que foi um psicólogo, pesquisador, ele fez uma pirâmide onde ele botava por ordem hierárquica as necessidades humanas. E para essas necessidades humanas, para que o ser humano se realizasse, né? E a primeira necessidade básica é a necessidade fisiológica. Então, todo ser humano tem necessidade de dormir, do sono, de excreção, ele tem a necessidade de se alimentar. Isso é uma necessidade básica, é necessário. E essa necessidade, quando a gente nasce, quando a gente ainda é criança, ela é suprida por pai e mãe, ela é suprida pelo cuidador, ela é suprida pela pessoa que toma conta ali daquela criança, responsável por aquela criança. E para que aquela criança não morra. E muitas vezes nesse momento, nesse processo de cuidar dessa criança, de tratar dessa necessidade fisiológica, está acontecendo também a estruturação do psicológico, do aparelho psíquico dessa criança. E a segunda necessidade básica desse ser humano é o quê? É a segurança. Primeiro, então, vem a necessidade fisiológica e depois vem a necessidade de segurança, de se sentir seguro. Ok, se sente seguro pelo pai, se sente seguro pela mãe, se sente seguro, mas às vezes esse pai e essa mãe não dão segurança para essa criança em relação a ela mesma, a quem ela é, a sua capacidade, as suas possibilidades, as suas habilidades, a sua força interior. Muitos pais ceifam isso de uma criança. E a criança se sente aquela criança insegura, onde ela não confia nela, onde ela não se sente valorizada, onde ela não tem confiança para ter as suas relações, não tem confiança para ter as suas conquistas. E aí que está o grande problema, que é a confiança na sua identidade, na identidade dela. Enquanto essa criança está ali com o pai, com a mãe, se calçando, se firmando na segurança da identidade desse pai, na segurança da identidade dessa mãe, dessa família, ok, mas quando a criança ou adolescente vai e se vê lá na escola e agora ele tá cortando ali o cordão umbilical e ele tá ali na escola e ele precisa da segurança dele, da identidade dele, de quem ele é. Para quê? Para ter as relações sociais, para ter a relação amorosa, para ter a conquista dos amigos, para ter a sua autorrealização na escola. Cadê essa confiança? Ele não tem essa confiança, ele não tem a confiança nele mesmo. Não consegue encontrar essa confiança nela.
como ela vai galgar as outras etapas dessa pirâmide de Maslow, que eu tô pegando como exemplo de amor e relacionamento, como ela vai se envolver nos seus relacionamentos, nas suas conquistas. Como? Não tem como, se ela não confia nela, se ela não consegue se achar valorizada, se ela não consegue ter essa relação, uma relação saudável com ela, como ela vai conseguir fazer isso com o outro? E aí é a hora que ela começa a se sentir abalada emocionalmente, começa a se sentir insegura, desesperançosa, entristecida, culpada em relação a ela mesma, inferiorizada, e esses relacionamentos não se estabelecem. E aí como é que fica a autoestima? A autoestima, a partir do momento que ela não consegue ter relacionamentos, ela não consegue se sentir pertencida a um grupo, a autoestima dela vai por água abaixo, a estima dela vai por água abaixo. Essas conquistas, essas realizações não acontecem, ela não consegue, pode até estar acontecendo, mas ela não consegue perceber essas conquistas, essas realizações, e aí ela vai ficando cada vez mais frustrada com ela, desesperançosa, sofrendo, porque o ser humano, ele quer a autorrealização, o ser humano, ele anseia por relações sociais, por amores, o ser humano precisa disso. Então, ele não tem a confiança necessária nele. Por não ter essa confiança necessária nele, ele não consegue estabelecer seus relacionamentos, ele não consegue se sentir amado, ele não consegue se sentir apto para estabelecer vínculos. A partir daí, não consegue ter uma estima de conquista, de realizações, para poder fazer as coisas, para poder alcançar as coisas. E aí ele fica cada vez mais frustrado com ele, decepcionado com ele, se sentindo inferiorizado, se sentindo a pior das pessoas. Aí os pensamentos de pessimismo, os pensamentos de derrota, eles ficam cada vez maior na cabeça desse adolescente, na cabeça desse jovem. Ele não consegue ver futuro, e assim as realizações pessoais, que é a última etapa da pirâmide de Maslow, não se estabelece. Ele não consegue imaginar, ter esperança numa realização pessoal. Então essa pessoa, esse jovem, ele entra dentro de um estado de profunda tristeza, e aí a tristeza vem para a depressão, da depressão vem para o cansaço extremo, para o desânimo, para a apatia, para uma tristeza, né, que acaba sendo acometida por uma depressão. E aí, como eu falei, esse adolescente, esse jovem não fala porque ele tem vergonha de falar sobre tudo isso, vergonha dentro de casa, vergonha porque até mesmo foram os pais que afirmaram e reafirmaram a incompetência desse jovem, a falta de confiança nele mesmo, e isso acaba acontecendo e levando ao próprio suicídio. Então, o que eu falo para você? Se você se vê nessa situação, se você se vê nessa situação de falta de confiança em você mesmo, falta de amor próprio, falta de esperança de um futuro, provavelmente a sua identidade, ela foi alterada, você perdeu a confiança em você, e isso tem jeito de você reverter. Então, se você se vê hoje com uma identidade adulterada, de uma pessoa que não consegue, é fraca, fracassada, não se valoriza, você tem problema na sua autoestima não é uma autoestima baixa, é uma autoestima frágil. Você é fragilizado na sua relação com você mesmo, e isso tem como reverter. Isso não é um problema seu, você não é uma pessoa defeituosa, você não é uma pessoa problemática, você está passando por um problema. É muito diferente de você ser, são pensamentos que não são a sua verdade, de quem você é. E você pode reverter esses pensamentos, você pode pedir ajuda na sua escola, você pode pedir ajuda dentro da sua casa, você pode pedir ajuda para os seus amigos. O que você tem que fazer é falar.
Você precisa falar, você precisa botar para fora. Não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de falar, porque todo mundo está passando por uma luta, todo mundo está lutando contra um sentimento, contra um medo, contra um pensamento. E se as pessoas não te compreenderem, não tem problema. Procure outro até que um outro te compreenda, porque vai acontecer, vai ter gente que vai entender, vai te compreender e vai estender a mão para você, mas lute pela sua vida, é a sua vida, vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver. Talvez você não queira viver da forma como você está hoje, mas essa forma como está hoje não é uma forma permanente, você não precisa estar permanentemente nesse sofrimento. Você pode sim sair desse sofrimento. Peça ajuda. Comece por aí, peça ajuda. Fala assim: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, mas não seja claro. Não fique só ali esperando que uma pessoa te ajude, porque nessa correria do mundo, nessa loucura que tá todo mundo, infelizmente, as pessoas perderam um pouco a percepção do outro. Então, não tenha o menor receio de pedir ajuda. E hoje em dia, tem muita gente que não gosta que fale isso, mas eu acho interessante falar. Hoje em dia tem muita coisa na internet, tem muita coisa no YouTube, tem muita gente falando sobre isso. Então, busque informação. É importante você ouvir sobre isso. Busque informação de pessoas que passaram pelo que você está passando, pessoas que venceram isso que você tá lutando, porque quando você começa a ouvir, é a hora que você começa a mudar a crença, as convicções dentro de você. E as convicções quais são dentro de você? Que eu não vou conseguir, que a minha vida acabou, minha vida vai ficar aqui, vai ficar desse jeito. Então, você tem que buscar mudar as suas convicções, essas convicções de que a sua vida acabou, a sua vida não acabou. Então, lute pela sua vida, mais uma vez, lute pela sua vida, é sua vida e vale a pena ser vivida. Você simplesmente está passando por um processo. Esse processo não é contínuo, esse processo não é permanente em você, na sua vida. E aí eu quero te dar um exemplo. É como se você caísse no chão. Você cai, bate com o cotovelo fortemente no chão e ali dá aquela dor absurda. Se você, quando criança, não tivesse sido esclarecido para você que naquele momento que você cai, que você bate com o cotovelo, que vem aquela dor dilacerante, que aquilo ali vai passar, quando você era criança, o que falavam para você? Calma, vai passar, vai passar, vai passar. E você, tipo assim, se segura ali e vai passar. Agora, o que acontece? Às vezes a gente toma essa pancada emocional, a gente fica com esse sentimento, com uma emoção, com um sentimento de muita dor devido a alguma pancada que a gente tomou da vida. E aí a gente acha, naquele momento de dor, a gente acha que naquele momento aquilo ali nunca mais vai passar. Quando um namorado termina, um namorado que você era apaixonada, e aí vem aquela dor naquele momento e você fala: vou morrer, eu quero morrer, porque essa dor aqui é insuportável, eu não vou conseguir viver pro resto da minha vida com essa dor. Essa dor vai passar. É igual quando você cai e bate o cotovelo, vai passar. Só que lá no seu corpo falaram para você que essa dor ia passar. Agora, no emocional, ninguém te explicou que ia passar. Aquela dor de cotovelo, que emocional. Então, vai passar, espera. Mas para passar, você precisa pedir ajuda. Para passar, segura no seu barco, fica tranquila, porque vai passar, vai passar. É você que nesse momento não está sabendo lidar também, pode acontecer. E aí você fica nesse desespero, mas vai passar. Na vida tudo passa, tudo é transitório, nada é permanente, inclusive a sua dor. A sua dor não é permanente. Dê tempo, sabe? Dê chance para que a sua dor passe. Dê chance. Aí você pode chegar para mim e falar assim: Sabrina, mas a minha dor não está passando, é porque então muda a estratégia,
Muda a forma como você está fazendo para alcançar o resultado. Se o seu resultado não está mudando, é porque em algum momento você está fazendo alguma coisa errada. Se você está ali somando 3 mais 2 igual a 6, é porque está dando o mesmo resultado e você continua fazendo a mesma conta de matemática, o resultado vai ser sempre o mesmo. Reveja, veja o que você pode estar fazendo de errado. Peça ajuda, fale com alguém, fale, me ajuda aqui a entender o que está acontecendo. E aí você vai ver que quando você rever o que você está fazendo, você vai ver que alguma coisa você pode estar fazendo errado. E se você alterar uma pecinha, uma situaçãozinha, o seu resultado pode dar diferente. E aí eu volto a falar, vai para a internet se você não tem condição, se você agora não quer se movimentar, se você agora, vai lá, ouve, pelo menos isso, ouve o que pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, que passaram pelo mesmo problema que você, fizeram. Dê uma chance, pelo menos, para ouvir as pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou, que está passando, fizeram para sair do problema, tá? Você pode e você deve procurar ajuda, porque a sua vida, ela é a sua vida, é o seu bem mais precioso e antes de qualquer outra pessoa valorizar, você tem que valorizar. A partir do momento que você valoriza quem você valoriza a sua vida, outras pessoas vão começar a te valorizar, porque você vai aceitar que o outro te valorize, porque quando você não se valoriza, se você não se valoriza, como é que você vai aceitar que o outro venha te valorizar? Não tem como. Então, por mais que o outro te valorize, por mais que o outro te dê carinho, te dê afeto, se você não recebe isso de você, você não vai aceitar isso do outro, porque você acha que o outro não vai, não pode e não quer e não deve te dar o que você não consegue se dar, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse setembro amarelo para pensar sobre suas questões, pensar sobre seus sentimentos, pensar sobre seus pensamentos. Um grande beijo e vejo vocês pela vida, e se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aí para ajudar vocês.